Olá, boa noite. A Polícia Civil apresentou hoje o homem suspeito de ser o mandante da morte da líder comunitária Dora Priante, ocorrida na semana passada em uma comunidade rural de Iranduba. Pinguelão, como é conhecido, foi preso depois que o caseiro da vítima confessou que facilitou a entrada dos bandidos que executaram o crime em troca de dinheiro e a pedido dele. O caso está sendo investigado pelas polícias de Iranduba e de Manacapuru. De acordo com o inquérito, Adson Dias da Silva, de 38 anos, conhecido como Pinguelão, é o mandante da morte da líder comunitária Dora Priante. O depoimento do caseiro, que trabalhava para ela, foi crucial para chegar até o acusado. Ronaldo de Paula da Silva facilitou a entrada dos homens que sequestraram e mataram a líder comunitária com 12 tiros em troca de dinheiro e de uma moto. Ele disse que 2 semanas antes do crime ele encontrou o Adson na frente de um lanche na Serra Baixa e o Adson fez uma proposta para ele de R$3.000 e mais uma moto CB300 em troca de provas, documentos que o incriminassem ou que incriminasse a Dora que estivesse na própria residência da Dora. E que ele indicasse o local, o momento certo da Dora para que ela fosse executada. E disse para o Ronaldo que ele não tinha opção, ou ele aceitava o dinheiro, ou então ele seria executado e a família dele seria executada. O caseiro afirmou em depoimento que recebeu R$1.500 das mãos de Pinguelão, mas que só cedeu à proposta de participação no crime porque ele e a família foram ameaçados de morte. Para a polícia, ele seria a próxima vítima. Eles entraram, renderam o Ronaldo, renderam a Dora, amarraram o Ronaldo com umas presilhas de uma forma que ele pudesse se soltar. E aí disseram para o Ronaldo: quando você se soltar, você vai lá no Beach Park Açutuba e pega a sua outra parte conforme combinado com o chefe, ele vai estar lá. Possivelmente ele seria executado lá no Beach Park Açutuba, mas ele ficou com medo, resolveu ir para a casa de um outro comunitário. Foi quando caiu por terra toda essa situação e a polícia conseguiu montar o quebra-cabeça. Maria das Dores Salvador Priante foi sequestrada na noite do dia 12 de agosto, dentro da própria casa, na comunidade Portelinha, no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. No dia seguinte, ela foi encontrada morta em um ramal no município vizinho, Manacapuru. Dora já tinha denunciado à polícia que vinha sendo ameaçada de morte por Adson. A líder comunitária estaria juntando documentos que comprovariam a participação de Pinguelão em vários crimes, como tráfico de drogas e estelionato, com a venda de terrenos irregulares na comunidade. É um histórico de conflito, de disputa na comunidade de Portelinha pela liderança da comunidade, pela direção da comunidade, bem como a questão de terras, de distribuição de lotes de terra. O que nós tínhamos carregado no alto é que ela juntava, colecionava tudo isso como forma de denunciá-lo junto a outros órgãos, né? Ela estava preparando toda a documentação para fazer denúncias. O acusado reconhece os conflitos, mas não confessa participação no crime. Todas as ameaças dela, eu tenho um laudo, denúncias infrutíferas feitas contra mim dentro da comunidade, para me tirar do meu reduto da comunidade. Eu não tinha interesse nenhum de tirar a vida dessa mulher, nenhum. Adson e o caseiro estão sendo acusados de homicídio qualificado e a polícia ainda procura pelos executores da líder comunitária. E a Polícia Civil conseguiu prender o homem que vinha praticando vários furtos na capital. O último alvo do suspeito foi a sede do Sindicato dos Médicos, onde ele foi flagrado pelas câmeras de segurança invadindo o local na semana passada pela 3ª vez esse ano. E na delegacia não faltaram vítimas para reconhecer o suspeito, que queria dar um de Robin Hood, mas por uma causa nada nobre, já que, segundo a polícia, ele era usuário de drogas. Franzino, o suspeito encontrava forças para ter sucesso nos arrombamentos. Casas, comércios, escolas, igreja e um sindicato foram alguns dos locais escolhidos pelo criminoso. Na delegacia não faltaram vítimas para confirmar as ações do suspeito. Os prejuízos também são contabilizados por este coronel do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que teve uma das residências invadida pelo acusado. Praticamente fez a mudança, né? Na realidade ele está acostumado, a profissão dele é essa, né? É uma situação complicada, mas é revoltante também ao mesmo tempo. Na qualidade de cidadão você se revolta em determinadas coisas. Esse pastor de uma igreja localizada na zona centro-oeste de Manaus, região onde o suspeito agia, pediu justiça. Levou guitarra, contrabaixo, levou
caixa de som, microfones, ventiladores, DVDs, ele furtou da igreja. A gente fica com uma sensação de insegurança, isso que é verdade. Ao todo, já foram registrados 15 furtos pela polícia. Só o prédio do Sindicato dos Médicos do Amazonas foi invadido 3 vezes pelo mesmo criminoso esse ano. Nessas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o suspeito invadindo a sede localizada na zona centro-oeste da capital. Em um dos furtos no Cimeã, a intenção do acusado também era levar objetos em um dos carros da fiscalização, mas o alarme acabou disparando. A polícia também prendeu Sâmia Chaves dos Santos, que está grávida, e Michel Marcos Freire, suspeitos de receptação. Uma casa usada para guardar os objetos roubados também foi localizada pela polícia. Otário de quem tem, de quem não tem, eu não pego não. E agora? Agora eu vou preso por puxar minha cana, poxa. Ele pode estar usando uma identidade falsa, com o nome de Manuel Cirqueira. O suspeito não tinha endereço fixo, o que também dificultou a captura dele, segundo a polícia. Mas essa não é a primeira vez que ele é preso. Desta vez, a polícia só conseguiu localizá-lo após as investigações terem sido intensificadas e as imagens que flagraram os furtos no Sindicato dos Médicos do Amazonas terem sido divulgadas na mídia. Ele realmente não tem valoração nenhuma, medo nenhum, não tem respeito nenhum por autoridades. Ele, se tiver solto, vai praticar sempre. Além disso, é usuário de droga e dessa vez vamos tentar fortalecer o máximo possível essa prisão e tentar dar continuidade a cada dessas ocorrências para poder localizar esses objetos que foram subtraídos, né, para dessa maneira confortar as vítimas. A Justiça do Amazonas decretou hoje a prisão temporária do homem suspeito de jogar no Rio Negro o próprio filho, um bebê de 4 meses, durante uma discussão com a mãe da criança. As buscas ao corpo do bebê, que foram encerradas na tarde de ontem, foram retomadas nesta terça-feira pelo Corpo de Bombeiros. Orestes Litaif. O crime teria ocorrido no Rio Negro, próximo ao Porto do São Raimundo. O fato foi denunciado pela ex-esposa de Josias, Maria Cleides Batista, de 23 anos. Ela contou à polícia que procurou o ex-marido para requerer uma pensão alimentícia para o filho. Tem algumas situações em que a gente precisa esclarecer, tá certo? E a gente acredita que com a apresentação do Josias, do vulgo Salsicha, que está aparecendo para vocês aí, a gente possa avançar um pouco mais nesse caso, né? A prisão dele, o decreto de prisão que foi expedido pela doutora Mirza na data de hoje, de maneira nenhuma impõe a ele reconhecimento de culpa. O que a gente precisa é que ele compareça, até para que a gente possa ultimar essas investigações. Na verdade, ultimar não, dar prosseguimento nessas investigações, porque a gente deve considerar que nesse primeiro momento a gente só tem exclusivamente o depoimento da menina. A tia materna do garoto procurou a polícia e afirma que o irmão não teria matado o filho, fato que deve ser investigado pela polícia. Nós já temos algumas outras informações extraoficiais que nós estamos checando, mas precisa, na verdade, cotejar todos os elementos de informação que a gente está recebendo para traçar uma linha de investigação que possa nos levar, de fato, à autoria desse fato, que realmente causa muita repercussão. Já puxamos, inclusive, o histórico dela. Ela apresenta algum histórico, ele não, né? Enfim, a gente está trabalhando com essas informações todas e a presença do Josias é de extrema importância para a continuação dessas investigações. Orestes Litaif para o Band Cidade. O incêndio destruiu durante a madrugada de hoje uma casa onde funcionava um bar no bairro Alvorada 2, zona centro-oeste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no 2º andar e se alastrou rapidamente por todo o imóvel. 2 mulheres que estavam no local foram resgatadas sem ferimentos. O laudo que vai apontar as causas do incêndio deve ser divulgado em 30 dias. Redução das chuvas, aumento das temperaturas e ar mais seco. Estamos no período da estiagem, quando aumentam também as chamadas queimadas urbanas. Na capital houve uma redução no número de ocorrências este ano. Mesmo assim, os focos de incêndio ainda preocupam, já que o problema afeta a saúde e destrói o meio ambiente.
A chegada do verão amazônico elevou as temperaturas em todo o estado e com o início do período seco também aumenta a incidência de queimadas urbanas. Neste domingo, o fogo devastou a vegetação desta área, pertencente ao Ministério Público do Estado, que fica na Avenida André Araújo, zona centro-sul da capital. Geralmente, vegetações secas por falta de chuva são as mais afetadas pelos focos de incêndio nesta época do ano. E nessa situação acaba criando um ambiente propício tanto para o início da queima, né, em vegetação, como também a propagação. E isso coloca os cidadãos e os moradores próximos daquele local em risco. Por quê? Porque muitas das vezes o proprietário do terreno deixa o terreno com a vegetação já abundante, sem o cuidado de fazer a limpeza. Do ano passado para cá foram registrados 443 focos de incêndios em toda a capital amazonense. Somente na primeira quinzena do mês de agosto, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender 31 ocorrências relacionadas a queimadas urbanas. Na semana passada, um incêndio provocado por moradores teve início após a queimada de lixo doméstico em uma área verde no Parque 10. Cenas como essas se tornaram comuns pela cidade nas últimas semanas. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Zona Norte é a região de Manaus que mais promove queimadas nesta época do ano. Apesar disso, houve uma redução nos focos de incêndios registrados na capital de janeiro a agosto deste ano. As pessoas tendem, por costume na região norte, fazer a queima deles, né? Para se livrar mais rápido do resíduo ali na sua frente. Porém, a gente recomenda que não faça isso, que a queima traz vários prejuízos à saúde humana, ao meio ambiente, e a gente tem um sistema de coleta de resíduos no município. E ao contrário do que muita gente pensa, as queimadas urbanas, por menores que sejam, são crimes ambientais passíveis de multas e processos. Então a gente recomenda que não faça. E a gente tem um trabalho intensificado nesse período de seca, porque as queimadas acontecem com mais frequência. Então, todas as ações que nós desenvolvemos na Secretaria, a gente toca o tema e tenta sensibilizar as pessoas, a população de maneira geral, para não realizar a queima. Que as queimadas urbanas se agravam com a chegada do verão amazônico, a gente já sabe. Mas se cada um fizer sua parte, a nossa saúde e o meio ambiente agradecem. Agradece mesmo, porque essa fumaça incomoda. E depois de vários dias de temperaturas elevadas, uma chuva rápida atingiu a capital no fim da tarde de hoje. Mas o calor continua. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior. Os detalhes no mapa. Em Altazes, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 23 e 36 graus. Em Tabatinga, o sol aparece entre nuvens com previsão de pancadas de chuva. Mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Manaus, a quarta-feira tem previsão de tempo nublado e as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Além dos recursos naturais, da biodiversidade, da floresta amazônica também podem sair soluções tecnológicas capazes de amenizar as limitações de pessoas com deficiência. E esse tem sido o desafio da Universidade do Estado do Amazonas, onde vários projetos com essa finalidade vêm sendo desenvolvidos. Tudo que é dito pelas mãos na língua brasileira de sinais vai direto para o smartphone em forma de texto ou de voz. Eu te amo. A tradução dos movimentos é possível com a ajuda desta pulseira, desenvolvida para a indústria dos games. Ela capta os impulsos eletromagnéticos dos músculos do braço e transmite a mensagem direto para o celular. Eu enxerguei, fiz o silogismo entre essa pulseira e um celular. E o que eu imaginei foi que os movimentos que eu poderia fazer com o braço, com a mão e com os dedos, poderiam ser identificados através de um software. E aí sim a gente agrega a nova tecnologia. Um software baseado em inteligência artificial. O importante, além de transformar os movimentos em códigos e depois em palavras e sons, é ter a ideia de fazer alguma coisa para ajudar o outro em prol da melhoria de vida. A gente levantou uma pesquisa que em 2013 o Brasil tinha 9 milhões de surdos. Esse número aumentou ainda mais. Imagina mais de 9 milhões de pessoas podendo se comunicar melhor, se sentindo mais parte da sociedade. É possível ver o entusiasmo em quem usa o experimento pela primeira vez. Eu queria muito esse projeto. É um evento maravilhoso
que não vai ficar restrita a uma ou duas pessoas, mas a um contingente de pessoas que realmente necessitam. Então, no caso específico de Beatriz, vai ser uma ferramenta maior para ela, para a maior integração dela na sociedade, como pessoa, como mulher, como profissional que ela está se fazendo, né? O projeto, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual do Amazonas, promete acabar de vez com os obstáculos da comunicação entre surdos que dominam a língua brasileira de sinais e qualquer outra pessoa que possa ouvir ou enxergar. Eu sempre digo que esse exemplo desse projeto, para mim, ele é importante no que diz respeito a mostrar às pessoas que de uma inovação se desdobram outras. O nome do experimento, que já deve ganhar o mercado em breve, é uma homenagem póstuma à jovem tetraplégica que foi uma das beneficiadas com o projeto Mouse Ocular, também de autoria do pesquisador Manuel Cardoso. Por isso, se chama Projeto Júlia. No mesmo laboratório, outros equipamentos inclusivos estão sendo desenvolvidos, como esta bioprótese feita com madeira regional, voltada para pessoas amputadas. A elasticidade do material retirado da natureza pode ser mais eficiente do que a fibra de carbono, um dos materiais mais modernos usados na indústria de próteses. Agora, os pesquisadores da universidade já pensam em transformar este simulador com tecnologia 3D para ajudar médicos a treinar cirurgias de alta complexidade em um ambiente digital, com todos os desafios de uma cirurgia de verdade. Tecnologias a favor da inclusão social. A gente, como engenheiro, sempre busca que o nosso trabalho seja reconhecido no futuro, né? Reconhecido por inúmeras pessoas que façam a diferença. A ciência tem o seu máximo valor quando ela promove transformação nas vidas das pessoas, tanto do ponto de vista econômico quanto social, mas obviamente que social é a ênfase maior que se deve dar. No mês passado, o Band Cidade mostrou que o IBAMA e a Polícia Civil iniciaram uma investigação para apurar casos de onças pintadas mantidas em cativeiro no Amazonas. 2 dos filhotes resgatados foram submetidos a exame de DNA que comprovou que eles são irmãos. Os animais vieram do município de Borba, mas a mãe ainda não foi localizada. Há 3 meses, o filhote de onça pintada, que ganhou o nome de Theo, chegou ao IBAMA em Manaus após ter sido mantido em cativeiro na capital. O animal passou a ser procurado após um suposto estudante ter afirmado que havia encontrado um filhote da espécie ferido ao chegar em casa no município de Rio Preto da Eva. Mas, na verdade, segundo os analistas ambientais do Instituto, o animal teria sido capturado no município de Barcelos, no interior do estado. Um mês depois, esse outro filhote, chamado de Savana, também foi resgatado lá e trazido para Manaus. A partir daí, começaram as investigações sobre a origem dos animais em parceria com a Polícia Civil. Diante da coincidência, um teste de DNA foi realizado pelo Laboratório de Genética da Universidade Federal do Amazonas, que confirmou: os 2 filhotes são irmãos. Os casos de onças pintadas órfãos, principalmente por conta dos cativeiros ilegais, são motivo de preocupação. 2 pessoas já foram autuadas e receberam multas que somam R$10 mil. Em menos de 2 meses, 4 onças pintadas chegaram ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA esse ano. Os filhotes vieram de municípios diferentes. No Brasil, a onça pintada está na lista do IBAMA das espécies ameaçadas de extinção. Agora você vai conhecer mais uma ideia sustentável que tem como matéria-prima um dos frutos típicos do Amazonas. Uma pesquisa realizada dentro da UEA mostra que é possível fabricar móveis de MDF mais baratos usando a fibra do caroço do açaí, que geralmente é descartada no lixo. Esses móveis em exposição na vitrine desta loja mostra a diversidade de modelos fabricados com MDF. São guarda-roupas, mesas, armários, tudo produzido com placa de fibra de madeira de média densidade. Esses tipos de móveis são normalmente fabricados com matéria-prima extraída do eucalipto, uma madeira certificada de lei com alto valor no mercado. A fibra do eucalipto tem boa resistência e durabilidade, fatores que encarecem muito a fabricação desses móveis.
Uma descoberta feita por este pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas pode ser a solução mais barata para a produção de móveis desse tipo. A solução vem do caroço do açaí, um fruto típico da região amazônica. Na pesquisa, que durou 4 anos, o cientista extraiu fibra da semente do açaí para fabricar ecopainéis particulados de média densidade. O estudo constatou que a fibra do açaí é tão resistente quanto a do eucalipto. O diferencial desse painel, por isso ele é denominado de ecopainel, é a utilização da fibra oriunda do caroço do açaí que estava no lixo. Ou seja, nós demos um destino nobre a esse caroço, a essa fibra, para fabricar um painel simplesmente sem custo nenhum, sem toxicidade nenhuma, sem desperdício de adubos químicos. Para se chegar nessa consistência, a fibra do açaí é misturada com resina de mamona. Juntos, os dois compostos passam por um processo de prensagem. Essas resinas são misturadas e são levadas a uma prensagem a 100 graus Celsius. Depois, retira-se, passa 10 minutos de fabricação, de prensagem, e aí retira-se, e aí está fabricado o painel. Os ecopainéis podem ser usados na indústria moveleira e construção civil, além de ter um excelente desempenho na arquitetura e no design de interiores e no isolamento acústico. Produzir móveis usando ecopainéis de fibra de açaí pode ser a alternativa econômica viável para um estado que produz por ano 1.500 hectares do fruto. Uma ideia simples que une o útil ao agradável em favor da sustentabilidade. Se nós derrubarmos 2 árvores de eucalipto com um custo altíssimo, para você chegar até 5 anos e retirar essas 2 árvores, nós temos a fabricação de um móvel com 2 árvores de eucalipto e a fabricação de um móvel com a fibra do resíduo do caroço do açaí. Nós temos a utilização de 10 quilos de caroço de açaí, e nós utilizamos esses 10 quilos para a fabricação de um móvel oriundo da fibra do caroço do açaí. Ou seja, custo-benefício zerado. Custo-benefício zero. Bacana, né? O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que a Band Amazonas também está nas redes sociais. Você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook e Twitter. Amanhã é dia de futebol aqui na Band, por isso o Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 5:50 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite, obrigada pela companhia. Até amanhã.